Olá, a graça e a paz de Jesus possa inundar seu coração. Eu vim aqui, o objetivo desse vídeo é fazer um vídeo para vocês de um pequeno texto que eu escrevi aqui ó, no tablet, né? E o texto fala sobre a minha opinião sobre o calvinismo. E eu gostaria muito de deixar claro que esse vídeo não é um texto, digamos assim, eu não quero me aprofundar nos textos bíblicos agora, não é pensando em resumo histórico, mas é o pensamento de um leigo, digamos assim, de uma pessoa que só usa o pensamento lógico para entender essa filosofia que entrou na igreja, em especial na igreja evangélica pentecostal atualmente, né? Onde os crentes pentecostais, enfim, eles têm o péssimo histórico de estudarem pouco. Nós temos grandes nomes, vou falar um pouquinho sobre isso, dentro da teologia cristã pentecostal, mas realmente não tem como negar essa verdade. O estudo nunca foi o principal foco, a leitura nunca foi o principal foco dos crentes pentecostais. Então eu vou ler aqui esse texto e vou fazendo algumas observações para vocês sobre esse texto que foi escrito. Deixa eu, para não ficar virando a tela toda hora, né? Meu texto contra o calvinismo. Qualquer pessoa que converse um pouco comigo sabe da aversão crônica que tenho ao calvinismo, e em especial ao neocalvinismo, que busca como um obsessivo sexual mudar a crença de quem quer que seja, parentes, amigos, pastores e afins. É triste saber que muitas pessoas se perderam pelo caminho, iludidos por meia dúzia de textos bíblicos isolados. Essa aqui é uma constatação, inclusive na igreja que eu congrego. Nós vivemos um momento semelhante a esse, onde realmente as pessoas elas começam a querer aprender sobre o calvinismo, e o YouTube é o pai de tudo isso, né? Antes do YouTube essa discussão não existia, e eles querem converter ao calvinismo. Na verdade, o que o calvinismo quer primariamente, pelo menos os neocalvinistas, que é o que nem mesmo os calvinistas mais antigos concordam com eles, o que eles querem é converter crentes ao que eles acreditam. O que eles querem é converter pessoas à fé fatalista que eles têm. E esse termo que eu usei, como um obsessivo sexual, é verdade. Eles estão dispostos a fazer o que Jesus pontuou nos fariseus: entrar em barcos, cruzar mares, para poder converter pessoas à sua religião, ao que eles acreditam, né? Eu continuo aqui o texto dizendo: eu conheço pessoas que eram crentes assembleanas de raiz, que hoje estão até em outras religiões, são católicos, espíritas, e no auge do meu senso de humor, eu costumo dizer o seguinte, que eu fico abismado como essas pessoas não se voltam para o islamismo, porque o calvinismo ele é mais parecido com o islamismo do que com qualquer outra religião fora o protestantismo, porque o Islã também é uma religião fatalista e uma religião determinista. O Islã também é, só que eles não vão para o Islã. Eles vão para o catolicismo romano, eles vão para o espiritismo, enfim, ou fundam igrejas evangélicas fazendo o que eles julgam ser corretos, né? Isso é correto para mim, então eu vou fundar a igreja XYZ. É por isso que você vê igrejas que têm a mesma dinâmica da presbiteriana, mas se chamam por outro nome. Por quê? Porque eles entenderam que a igreja deve ser desse jeitinho, que a assembleia não é e nem a presbiteriana é. Então eles fazem um misto dos dois. Tem um pouco de bagunça aqui, um pouco de musicalidade alta lá, tem umas línguas estranhas às vezes. Acho que vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Bem, é sabido que o Islã também é fatalista e determinista.
Na verdade, aqui vem um ponto que eu quero falar para vocês. Muitos segmentos religiosos, muitos calvinistas, eles dizem o seguinte: olha, a maioria das seitas que nós vemos na igreja, todas elas são arminianas. Aí eles vão citar, por exemplo, o Adventismo, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, a Igreja da Mão de Deus está aqui, do Valdemiro lá. Eles vão citar essas igrejas. Só que as religiões mais destrutivas do mundo são fatalistas e são deterministas. Por exemplo, eu escrevi o nome de algumas. O jansenismo é fatalista, o estoicismo é fatalista, astrologias são, na maioria, fatalistas, hinduísmo é, na maioria, fatalista. E por incrível que pareça, um segmento que era fatalista é o primeiro inimigo da igreja, que é o gnosticismo. O gnosticismo é fatalista. O maniqueísmo, que historicamente é a primeira religião de Agostinho, Agostinho veio do maniqueísmo, era fatalista. Era fatalista. Então as piores religiões do mundo, eles são fatalistas. Elas são fatalistas, incluindo aqui o Islã. Todos acreditavam ou acreditam de alguma forma num fatalismo concreto, e o calvinismo é o mais charmoso de todas essas religiões. E por que eu digo que o calvinismo ele é o mais charmoso de todas as religiões? Porque o calvinismo utiliza-se da Bíblia. Eles dão uma roupagem, uma interpretação da Bíblia. Eles leem o texto e eles explicam a partir da cosmovisão calvinista. Uma barreira aqui que eu quero colocar. Tem um livro chamado Que Amor é Esse, do Dave Hunt, né? Procure esse livro. Em PDF você também encontra, pelo Telegram e tal. Tem uma colocação que ele faz ali nesse livro, assim, apenas dando para voltar já vou voltar aos meus pensamentos. Mas ele faz, muito inteligente. Ele diz o seguinte, que se você conversar com um calvinista, ele vai dizer que o calvinismo é o evangelho. E se você o questionar um pouco mais sobre as fragilidades que você encontrar no calvinismo, ele vai dizer que você não entendeu o calvinismo direito. E aqui nós temos um problema muito, muito sério, porque o evangelho de Cristo, ele não foi produzido para só intelectuais terem acesso. O evangelho de Cristo é produzido para que qualquer pessoa que se achegue a ele reconheça as nuances do evangelho. Então não tem como nós acharmos que para conhecer o que de fato é o que Deus quer para a gente, nós temos que ter uma alta formação intelectual. Não é isso. O evangelho, ele é para você e eu, que mesmo sem ter todos os diplomas que necessitamos ter, nós conseguimos entender o poder da graça de Deus. Então, fecha aspas aqui, vamos voltar para o que eu quero, o meu objetivo aqui. Vamos lá. Todos acreditam de alguma forma no fatalismo concreto, e o calvinismo é o mais charmoso, porém tão destruidor quanto. Na ânsia de dizer que Deus é soberano, dão a Deus todas as responsabilidades, inclusive de organizar planejadamente as piores tragédias. E no final das contas, Deus é coautor do mal, responsável direto pelo pecado. Deus vira o pai do amor e o pai da injustiça. Jesus morreu, olha que coisa de doido. Jesus morreu para salvar a humanidade de algo que ele mesmo causou. Pensando friamente, isso sequer faz sentido. O calvinismo não estava no começo da igreja, ele entrou e se alojou como um nódulo que vai achando involuntariamente o seu lugar no corpo, mas não faz parte dele. E só causa grande mal. Confesso que me sinto instigado até a explicar versículos bíblicos que eles dão o tempo todo, mas a proposta desse texto que não é essa. Mas sim, o calvinismo não está no começo da igreja.
No começo da igreja, nós temos alguns nomes ali, eu não vou entrar na parte histórica, mas quem sabe nós podemos fazer um vídeo de parte histórica, um vídeo com textos bíblicos. Bem, está aqui até minha disponibilidade para uma espécie de, caso alguém queira, qualquer um queira, uma discussão sobre a veracidade do calvinismo para a igreja cristã. Isso para a sua igreja, se você mora aqui por perto ou tem condições de custear tudo que essa demanda custaria, mas é bom que a sua igreja, que é uma igreja pentecostal, acredito eu, fale sobre esse assunto, porque o calvinismo está entrando nas igrejas evangélicas pentecostais, Assembleia de Deus, ou igrejas dispensacionalistas, ou igrejas arminianas, que ao meu ver é a visão mais correta em relação à Bíblia, e eles estão entrando e estão desconvertendo. Veja bem, qualquer pessoa que utiliza o calvinismo para entender a Bíblia Sagrada não vai acreditar, não vai credibilizar a pregação de ninguém que pense diferente. Então, por mais que a pessoa esteja na sua igreja, frequentando a sua igreja, se ela entende que o viés calvinista é o melhor, você está pregando para vento, à toa. Não serve de nada a sua pregação para essa pessoa, porque essa pessoa, ela só vê a sua pregação de maneira gourmetizada. Ela vai ali tirando o que ela quer e criticando todo o resto. É só tocar em alguns temas centrais. Então, o calvinismo, inclusive, ele destruiu nações que eram predominantemente calvinistas, deterministas, futuristas, fatalistas. Vamos falar da França, da Alemanha? Vamos falar meu Deus do céu, podemos falar sobre várias nações no mundo que eram predominantemente cristãs, até o calvinismo ser o manche desses barcos, né? Enfim, a Escritura Sagrada é a maneira como Deus decidiu se revelar e se fazer entender. Qualquer pessoa que ler a Bíblia sem um viés teológico nunca vai chegar à conclusão que o calvinismo impõe. Logo, acredito que o calvinismo é uma construção, inclusive intelectual. O calvinismo é um sincretismo gourmetizado, uma mistura de maniqueísmo, esoterismo e hinduísmo. A diferença é que o calvinismo manipula a Bíblia e carregam a aura de inteligentes. Me permita fazer uma colocação. Se uma pessoa que estudou 3 meses sobre a Terra ser plana discutir com alguém que acredita que a Terra é redonda, possivelmente o terraplanista deixará o terra-redondista tonto. Este é o problema histórico dos pentecostais. Nós estudamos pouco, na verdade, temos homens que são exemplos de dedicação às Escrituras, como, por exemplo, Antônio Gilberto, Claudio de Andrade, Paulo Romeiro, que para mim é um super importante, todos pentecostais e mestres das Escrituras. Porém, nós nos espelhamos em pessoas que sequer encontram o livro de Obadias nas suas Bíblias. Queremos viver de experiências sobrenaturais, parece que é normal como andar para frente. Toda hora tem cego vendo, né? Claro que não. A falta de Bíblia está fazendo muitos pentecostais se tornarem calvinistas continuistas, que falam em línguas, são aliancistas e que acreditam que serão arrebatados antes da grande tribulação. Deixa eu fazer uma observação aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, é que dentro do arminianismo, em especial os pentecostais, nós nunca fomos orientados, educados a estudarmos a Bíblia em todas as oportunidades que tivermos. Eu não me refiro aos arminianos de forma geral, porque a igreja metodista, ela é uma igreja arminiana. Muitas igrejas batistas são arminianas. Eu me refiro aos pentecostais porque a prioridade dos pentecostais, em algum momento da história, foi unicamente os dons espirituais. Inclusive, por isso, o pragmatismo é tão comum entre os pentecostais. Nós entendemos que os pentecostais, se orarem, vão receber bênção. Se louvarem, vão receber vitória. Mas não conseguimos ver nas Escrituras, né? Quando eu falo não conseguimos ver, é de âmbito geral, a mesma efetividade da oração e do louvor.
a mesma efetividade de ficar acampado no monte, a mesma efetividade. Então, por isso que as Escrituras são tão secundárias na vida de muitos crentes pentecostais. Não dá para negar essa verdade, pelo amor de Deus. Se você está negando isso, você vive num país que não é o Brasil, por exemplo. Os crentes pentecostais no Brasil ainda tomam um susto quando você diz que João 10,10 não está falando diretamente sobre Satanás. É possível você ter uma discussão com alguém para te provar uma coisa que ela não estudou, né? Porque ouviu sempre assim, que sempre foi assim. E nós temos um grande problema. Porque por mais que você explique para um pentecostal, que eu faço parte, eu sou da Assembleia de Deus também, por mais que você explique que o que o texto está dizendo é X, essa pessoa ela vai se encostar no que ela ouviu a vida toda de uma pessoa que talvez fosse até um analfabeto funcional, né? Que o que conhecesse da Bíblia foi o que um dia ouviu de alguém. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falo aqui sobre o terraplanista provar para o terra-redondista que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, eu quero provar para você o seguinte, que por mais que você diga a Terra é redonda, por mais que nós acreditemos que a Terra é redonda, nós falamos isso muito mais porque ouvimos do que porque temos como provar. E se o cara da terraplanagem, o terraplanista, ele tiver falar de horizonte, falar de não sei o que, e te der um monte de números, e você ficar sem resposta, fica parecendo que ele está certo, que você está errado. Por que eu estou falando isso? É porque essa é a verdade do calvinismo para nós. Eles vão falar, você vai fazer algumas perguntas, e porque você não entende direito, você precisa estudar o calvinismo para poder entender, e por aí vai, porque simplesmente o cara leu um pouco. Na visão calvinista, a obra de Adão é mais completa do que a obra de Cristo. Isso é fato, porque o pecado de Adão alcançou a todos, a obra de Cristo não alcança a todos, na visão calvinista. Então, você precisa entender isso, precisa ter resposta para isso, precisa indagar sobre isso. Continuando aqui, o calvinismo, ele arranha a glória de Deus, diminui a obra de Cristo e tira do homem sua responsabilidade interna. Por que ele arranha a glória de Deus? Quando se acrescenta a Deus coisas que Deus não acresce ao seu ser. Para o calvinismo, Deus tem que determinar tudo. Então, por isso que Deus é o autor do pecado, o autor do mal, o autor da tragédia, o autor da desgraça. Né? Deus tem que determinar tudo. Só que a Bíblia, ela diz que Deus conhece todos os nossos caminhos. Todas as suas decisões, Deus conhece elas antes de você tomar. Deus conhece as suas decisões antes de você sequer existir. Só que Deus conhecer tudo, para nós, não significa dizer que Deus decretou tudo. Deus não decretou que uma criança tem que atravessar uma rua porque viu uma bola pulando, uma pipa voada, e foi atravessar a rua e morreu atropelada por esse carro. Nós não sabemos o que Deus pode fazer com isso. Porque também temos esse ponto dentro do arminianismo. Deus pode pegar a tragédia e transformar essa tragédia numa bênção. Nós não sabemos, gente. Nós não podemos duvidar de como Deus dirige a história, como Deus guia os seus planos. Mas, veja bem, até mesmo o pecado, que é a pior desgraça da humanidade, Deus utiliza-se dessa desgraça para provar a sua bondade, nos perdoando, enviando Cristo. Então, quando você consegue entender que mesmo nas maiores desgraças, mesmo Deus não tendo determinado isso, Ele consegue usar isso para a sua glória, você entende que o calvinismo, ele arranha, sim, a glória de Deus. Quando ele transforma Deus nesse ser malvado a esse nível. Quando se transforma Deus num ser deplorável a esse nível.
Na visão calvinista, eu vou matar para a minha glória. Na visão arminiana, Deus usa a morte para a sua glória. Fulano morreu, atropelado, num acidente, uma bala perdida, uma doença. Deus, ele pega esse episódio e ele consegue fazer com que esse episódio glorifique o seu nome. Deus não faz isso para a sua glória. É diferente de Deus fazer algo para a sua glória e Deus simplesmente usar esse algo que aconteceu para a sua glória. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Então o calvinismo, ele arranha a glória de Deus. O calvinismo, ele diminui a obra de Cristo. Como eu falei, Adão, ele teve mais alcance na sua má obra do que Cristo em sua boa obra. Isso para mim não faz sentido. E terceiro, ele tira do homem a responsabilidade que o homem tem que ter. Diante de Deus, o homem tem uma responsabilidade, a responsabilidade de se arrepender. Quando o homem não se arrepende, o caminho do homem é completamente distante de Deus. O homem precisa se arrepender. O homem precisa se voltar para Cristo. E essa é uma verdade imensurável nas Escrituras. Vou terminando aqui já. É impossível negar que as doutrinas calvinistas entrem em conflito com a revelação ampla da Escritura sobre o amor de Deus, o livre convite ao Evangelho e a responsabilidade humana. Volto a afirmar, para chegar ao grau de calvinista convicto, tem que negar muita coisa e se afundar numa exegese rígida e inflexível. Não existe a possibilidade de uma pessoa ler a Bíblia e chegar à conclusão que Deus decidiu salvar alguns e condenar outros. É impossível achar que a pregação é apenas uma ferramenta para chamar os eleitos. É isso que o calvinista diz. Quando você pergunta, olha, por que você prega o Evangelho, já que você acha tudo determinado, está tudo não sei o que e tal, por que você prega? Ah, porque a pregação é a ferramenta que Deus quer usar para chamar os eleitos. Gente, pelo amor de Deus, acorda para a vida. Não seja feito de trouxa. Não ouça isso e fique quieto. Porque a salvação dos eleitos, baseado no calvinismo, nada tem a ver com a pregação do Evangelho. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. O calvinista lê esse texto assim: seja salvo e você vai crer no Senhor Jesus. Então, para o calvinista, a salvação vem antes da fé. Antes da fé. Isso é uma loucura, não dá para conversar. Enfim, não dá para conversar sobre isso. Não dá. Essa exegese é rígida, essa exegese é inflexível. Você vai ver pessoas discutindo debates nas rádios aí, debates no YouTube. Aí você vai ver a verdadeira face do calvinismo, aonde a pessoa parece que quer espancar um ladrão de doce de criança. Né? Eles falam de um jeito como se o pentecostal fosse um ignorante funcional. Aqui eu me refiro a Marco Granconato, tem um tal de Regiane, eu esqueci o nome dele, mas eu posso botar aqui para vocês aqui no primeiro comentário desse vídeo. O nome de vários calvinistas que são extremamente ignorantes quando se fala desse assunto. Uma vez na EBD, tem uma revista da CPAD que falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa. Aí usamos um termo lá, que é um termo meio termo, né? Não é o termo nem chamando de ignorante, mas nem chamando de boa gente. E uma pessoa lá que estava sentada disse que não concordava com o termo. Eu falei, não, eu concordo em número, gênero e grau. E eu acho que a pessoa está sendo até um pouco camarada. Mas eu nunca vi eles fazendo isso com a gente. Eu falo, rapaz, no YouTube aí o que mais tem é gente zombando da gente. Fazendo chacota com línguas estranhas, fazendo chacota com pregação, fazendo chacota com nossas ações. O que mais tem é isso, porque é assim que eles nos veem. Eles não nos veem como irmãos, porque vários livros, inclusive até o próprio Spurgeon, no seu começo de ministério, acreditava que o calvinismo é o evangelho. Spurgeon dizia isso, o calvinismo é
o Evangelho. E não, o calvinismo não é a boa notícia de Deus ao homem. A boa notícia é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enfim, é impossível achar que a pregação é apenas uma ferramenta para chamar os eleitos. Mais uma vez, o homicida quer tentar citar textos, mas deixa isso para lá. Qualquer pessoa que ler a Bíblia entende que Deus amou o mundo e que enviou seu Filho para salvar a todos que nele creem. Mas até a palavra mundo, no calvinismo, precisa de uma alta formação teológica para entender. Tem um mundo dos eleitos, um mundo daquilo, um mundo daquilo outro. O que determina o que o mundo está dizendo, o que o mundo quer dizer, é o seu contexto. Deus encerrou a todos, Romanos capítulo 11, se não me engano, versículo 32. Deus encerrou a todos debaixo de desobediência para com todos agir com misericórdia. Aí o calvinista diz que o primeiro todos é o mundo inteiro e o segundo todos são os eleitos. Só que o texto está falando de todos, nos dois sentidos. Quando você diz que todo mundo veio, está falando de todo mundo da terra. Não, o contexto não permite isso. Quando você diz que todo mundo chegou cedo, você está dizendo que todo mundo da terra veio cedo. Não, num contexto não diz isso. Agora, quando você diz que Deus amou o mundo, que enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que vive no mundo creia. Gente, pelo amor de Deus, não dá para fugir dessa realidade. Não dá para fugir. Quer filosofar sobre esse assunto? Filosofe. Mas, por favor, não seja um ignorante enquanto aos textos. Enfim. Não basta o contexto, tem que entender a cosmovisão e a filosofia calvinista para qualquer palavra que você for ler na Bíblia. Na Bíblia, a rejeição é tratada como uma ação do indivíduo. Mas, pasme você, essa rejeição também é um decreto de Deus, baseado no que ensinam os calvinistas. Não é uma ação consciente de rejeição à graça. Na verdade, essas pessoas, elas acabam sendo vítimas de um decreto arbitrário do próprio Deus. Então, aqueles que são salvos porque Deus decretou que é salvar. E os perdidos são perdidos porque Deus decretou que seriam perdidos. Se você acha que isso é saudável para a sua fé, aconselho você a... sei lá. Só Jesus para te curar. Fica com Deus. Grande abraço.